Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão aqui no canal, a geração da última hora. Hoje o nosso tema do vídeo vai ser sobre economia. E nós podemos dar uma olhada aqui na economia mundial. Nós podemos ver logo essa matéria de cara da Sputnik, uma nota do dólar pegando fogo. E diz assim, no caso, o título da matéria: nova crise econômica mundial será grave e pode mudar a ordem global existente, diz analista. Nós podemos ver que são palavras que eles colocam já para ser gatilho mental. Nós podemos ver que, aqui ó, nova crise econômica mudará a ordem global. Ó, nova ordem global, nova ordem mundial. Nós podemos ver que está inerente aqui nessa frase. Nós podemos ver que a economia vai dar essa guinada do que eles estão dizendo na ordem normal que a gente tem, uma nova ordem mundial. Continuando. O mundo está à beira de uma iminente crise global provocada pelas ambições excessivas dos estados no início de 2019. A dívida mundial alcançou 244 trilhões de dólares e continua crescendo. E nós, antes de continuar a matéria, vale ressaltar que essa matéria é do ano passado, 22 de 4 de 2019. Mas nós podemos ver que isso eles anunciam com antecedência, para quando acontecer, as pessoas já estão meio que adaptadas, meio a ser receptiva a essa ideia. Mas nós podemos ver que isso está para acontecer a qualquer momento. Ainda não aconteceu. E sobre esse texto aqui em negrito, nós podemos ver que dívida mundial alcançou 244 trilhões de dólares. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa dívida mundial. Vamos seguir em frente. O problema atual é a perspectiva de uma recessão deflacionária prolongada e estagnação interminável da economia, como foi no caso do Japão nas últimas décadas, revelou Alexander Lozev, diretor de uma empresa de gestão de ativos ao diário Commerçant. O aumento da carga da dívida e o custo cada vez maior de sua manutenção afetam o crescimento econômico, aumentam os riscos de crédito e a possibilidade de incumprimento de pagamentos, o que no futuro criará dificuldades para refinanciar as dívidas e abrandará o boom de créditos que atualmente está estimulando o crescimento global, explicou Lozev. Então nós podemos ver que no futuro, não muito distante, vai ser inviável cumprir esse pagamento, o incumprimento de pagamentos. Isso tanto do governo para pagar essa dívida mundial aí, os governos do mundo, como também pagar as pessoas, né? O seu salário que cai no final do mês, o seu fundo de pensão, a sua aposentadoria, e vai dar esse boom para essa crise, né? Porque o que está estimulando hoje ainda é esses créditos que eles ficam dando para os países. Então nós podemos ver que é uma coisa bem orquestrada. Agora nós vamos para uma segunda matéria, onde vai falar mais sobre essas coisas. Também é da matéria da Sputnik, é também do ano passado, alguns dias depois, e o título é assim: é o fim? Então de pergunta: economia mundial pode não resistir à dívida de 243 trilhões de dólares. Você vê que o título ele é bem assim, bem colocado para entrar na mente das pessoas mesmo. Nós podemos ver que eles fazem um tom de pergunta: é o fim? A gente sabe, eles também sabem que a Bíblia fala que ainda, mesmo quando essas coisas, ainda não é o fim. E eles também sabem que não é o fim, porque depois disso aqui, como eles mesmos dizem, que vai ter uma nova ordem econômica, então nós podemos ver uma nova ordem mundial, na própria outra matéria que a gente acabou de ver, então eles sabem que não é o fim, vai vir uma nova ordem. Então a economia mundial pode não resistir à dívida de 243 trilhões de dólares. Então nós podemos ver aqui a economia mundial, quer dizer, o mundo todo pode não resistir à dívida de 243 trilhões de dólares. E isso no ano passado, pode ter aumentado mais para esse ano. Então, vamos parar para pensar, se a dívida é mundial, então todos os países do mundo devem. Parem para pensar, pense um pouquinho. O mundo está devendo, mas está devendo para quem? Para quem deve o mundo? Não é para extraterrestre. Parem para pensar um pouco. São essas 13 famílias
que são banqueiros internacionais, muitos deles, e nós sabemos que essas 13 famílias eles comandam os principais centros financeiros, como o Fed, o City of London. Nós podemos ver também que eles também comandam o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Eles estão por trás da agenda da ONU, como eu fiz recentemente no meu documentário. Se vocês não viram, eu vou botar aqui no card para vocês darem uma olhada. Então vamos continuar aqui com a matéria. Os economistas alertam que quando esta bomba de vários trilhões de dólares plantada sobre a economia mundial explodir, a crise será pior que em 2008. Trata-se de um montante recorde 3 vezes superior ao PIB mundial, ou seja, ao valor de todos os produtos e serviços do planeta. Então nós podemos ver que tem palavras aqui gatilhos, que se você pegar e separar bem, você consegue ver as mensagens que eles querem passar. Que tem uma mensagem aqui. Quando esta bomba, é uma bomba do que? De dólares, vários trilhões de dólares. Ela foi plantada. Se ela foi plantada, ela foi colocada de propósito sobre a economia mundial. E ela vai explodir. A gente não sabe quando que vai explodir, mas vai explodir. E vai ser muito pior que a crise de 2008. E no caso, vai ser uma catástrofe terrível, porque você pode ver aqui que é 3 vezes superior aos produtos e serviços do planeta. Então, quer dizer, você não tem condições, com tanto que você produz, você não vai conseguir pagar, porque é 3 vezes superior, não tem como você pagar, é impagável. É impagável. Isso vai tirar a soberania dos países, todos eles, e vai entregar para a ONU ou para um único líder, que a ONU mesmo vai acabar elegendo junto com essas 13 famílias. E aí, no caso, vai ser instituída a nova ordem mundial, onde eles vão querer fazer toda uma reconstituição, tanto de leis, tanto como de cultura, tanto como de religião, tanto como de economia, que é a única moeda, e tanto também como sobre liderança, que vai ser um único líder, vai ser o político central, como se ele fosse o presidente do mundo. Mas vamos continuar. Segundo o relatório do Instituto de Finanças Internacionais, a dívida global aumentou em 3,3 trilhões de dólares, 13 trilhões de reais no ano passado. No ano passado, para 243 trilhões de dólares, 295 trilhões de reais. Isso para esse ano. Do ano passado era 3,3 trilhões de dólares. Esse ano já é 243 trilhões de dólares. Isso esse ano, obviamente, 2019, que é a matéria de 2019. Então esse ano de 2020 a gente não sabe nem quanto está. Eu teria que procurar aqui, mas eu acho que eu procurei antes e não achei informações sobre quanto está a dívida esse ano. Eu vou ter que procurar um pouco mais e aí, quem sabe, talvez eu faça um vídeo de atualização sobre como está a economia na dívida, no caso, se trata desse ano, atualizada, né? Porque muita coisa está ocorrendo esse ano, vocês já podem ver. Logo em janeiro, até agora a gente está em março, enquanto que coisas ruins se propagaram no mundo e que vão afetar a dívida mundial, né? Mas é até engraçado, mas a dívida mundial. Cara, olha só a dívida, 955 trilhões de reais. É muita coisa. Mas vamos continuar. Nos países desenvolvidos, o índice de endividamento extremamente elevado atingiu 390% do PIB, enquanto que nos mercados emergentes o efeito foi ao contrário. O aumento da dívida abrandou, atingindo seu nível mais baixo desde 2001. Você pode ver. Eles parecem querer dar uma remediada e dizem que abrandou a dívida, mas não diz que parou de subir. O aumento da dívida abrandou, quer dizer, não subiu tanto, mas subiu, porque isso aqui trabalha em porcentagem, então sempre sobe. E nós podemos ver onde está mais subindo é os países desenvolvidos. Por quê? Se os países desenvolvidos caem, isso é um efeito dominó. Os outros vão acabar caindo também, os que estão, no caso, emergentes, que necessitam desses grandes países, porque a política global já fez com que os países acabassem dependendo um do outro. É um sistema bem amarrado, que no caso os países não são totalmente independentes, um depende do outro. Vocês podem ver que quando cai o barril de petróleo afeta toda a economia. Tudo afeta a economia. Se o dólar mexer, afeta a economia. Tudo hoje afeta a economia global. Então nós podemos ver, se os países grandes caírem, os outros vão cair. E se eles caírem, eles vão se render à nova ordem mundial. Vão acabar de se render, né? Porque já estão se rendendo, mas aos poucos. Vão se render por completo. E aí os outros países que são menores vão se render junto com eles. Porque sempre seguem o que eles falam.
E no caso, a nova ordem seria implantada. Vamos continuar com a matéria. Para analistas, essa dívida incontrolável gigantesca é o resultado da política irresponsável dos bancos centrais ocidentais, que se tornaram viciados em imprimir dinheiro e emitir empréstimos. Então nós podemos ver que eles falam que é irresponsáveis. Bom, em questão de se tratar com outras pessoas, sim, mas na verdade eles jogam para ganhar, porque o banco, você sabe, a banca nunca joga para perder. No caso aqui, os bancos. Eles, quando imprimem muito dinheiro, eles sabem que o dinheiro desvaloriza, porque quando tem muito dinheiro no mercado, a moeda se desvaloriza. E você pode ver que eles emprestam muito esse dinheiro. Aqui, ó, para emitir empréstimo. Então, quando ele empresta, ele não está dando. O cara vai ter que pagar. O país, as pessoas vão ter que pagar. E no caso, a moeda desvalorizando, os produtos se tornam mais caros. As pessoas têm que pegar mais empréstimos. E no final, o endividamento das pessoas aumenta. O endividamento público, no caso da União, de cada país, vai aumentando também. E no caso, a crise vai se instalando de forma silenciosa. E muita gente não sabe como resolver esse problema. Acha que os problemas são só os políticos lá dentro. Eles são grande parte do problema. Mas tem um problema que é oculto, que é esse aqui, que muita gente não abre os olhos. Por exemplo, o nosso país, ele falava que o governo passado era corrupto, e realmente era. Mas se ele era corrupto, como é que ele pegou as contas da União assim aceitou? Por que ele não fez uma auditoria da dívida pública? Porque com a auditoria da dívida pública você pode ver o que está de errado e corrigir. Onde você veria que esses juros que a gente se paga lá para fora é o que praticamente era todo o dinheiro do país. A gente paga uma dívida que praticamente é impagável. Você só paga juros e cada vez mais os juros crescem. Vai chegar uma hora que não vai dar. Mas vamos continuar com a matéria. Os bancos centrais mundiais estão criando dívidas sem se preocuparem com o que lhes acontecerá no futuro, afirma o analista de investimentos John Molden. Bom, a gente sabe que não vai acontecer nada com os bancos, porque os bancos sempre jogam para ganhar, e os bancos são deles, das grandes famílias. Então, vamos dizer assim, está tudo certo. Vamos continuar com a matéria. No final do ano passado, os economistas do Fundo Monetário Internacional, FMI, aqueles que eu falei logo no início, apontaram a insustentável dívida global, com a principal ameaça para a economia mundial. Então, a dívida que se torna sustentável é a principal ameaça para a economia global. Não é eles que imprimem dinheiro de forma incontrolada, não é eles que fazem que a dívida fique insustentável. Você vê, é sempre aquele jogo. Eles fazem as coisas e jogam a culpa pro povo, porque o culpado depois vai ser o povo. Vamos continuar. O FMI afirmou que os governos da maioria dos países falharam quase todas as reformas necessárias para proteger o sistema bancário das ações arriscadas dos financistas, que causaram uma poderosa reação em cadeia e o colapso de 2008. De acordo com a colunista da Sputnik, Natália Debinskaya, acho que o nome é assim, a verdadeira máquina da dívida são os Estados Unidos, cujo déficit quase triplicou desde 2000 e agora excede 33,6 trilhões de dólares, o que representa 106% do PIB. A dívida das empresas não financeiras dos Estados Unidos estão próximas dos máximos registrados antes da crise de 2008. Outro recorde, 22 trilhões de dólares, foi quebrado pelos Estados Unidos devido à sua preocupante dívida pública. Então nós podemos ver que os Estados Unidos vamos dizer assim, ele paga de país bem sucedido, um país que está tudo certo, está tudo bem, e que tudo é baseado na base da confiança deles lá, né? Mas a gente sabe que não está bem. Isso está esquecendo como uma bolha. É uma bolha oculta, né? É como se você tivesse algum tipo de tumor maligno e você não soubesse o que está acontecendo, até chegar a um ponto onde esse tumor maligno já não tem como fazer tratamentos para reverter o quadro, e já é uma coisa digna de morte já. No caso, como é um país, ele vai fazer tipo um restart financeiro, vai zerar tudo, não vai ter nada e vai começar do zero. Mas é uma analogia interessante de se fazer. E nós podemos ver que também aqui o FMI afirmou que os governos falharam nas reformas necessárias para proteger o sistema bancário. Então, quer dizer, as reformas nos países nunca são para proteger as pessoas. Você viu que deixou bem claro aqui. É para proteger o sistema bancário. E no final a culpa vai ser nossa, do povo. Porque como as reformas não foram feitas, porque o povo protestou, o povo foi contra. Então a culpa no final vai ser sempre do povo. O sistema, no caso, vai sempre dar um jeitinho de culpar a gente.
E nós podemos ver que isso é tudo encaminhado para a nova ordem mundial. Quer dizer, a economia do mundo deve para um grupo seleto de pessoas. E essas pessoas querem a nova ordem mundial. A gente sabe que quem tem dinheiro é que manda. Você já viu aquele ditado, vocês já devem ter ouvido: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se eles mandam e os outros estão devendo, vão ter que obedecer. E nós podemos ver que isso está prestes a acontecer. A gente não sabe quando, mas vai acontecer. Eu acredito que talvez possa acontecer agora. Não sei se vai se prolongar alguns anos mais à frente, mas vai acontecer. Então, vamos continuar. Aqui também diz: especialistas especulam que o Washington tem pouco tempo para reverter a situação da dívida deles lá, por dívida pública. Caso contrário, o país enfrentará uma crise em escala comparável à Grande Depressão dos anos 30, que, se vocês não sabem, vocês podem procurar aí, é uma dívida histórica, que houve muito desemprego, houve muita pobreza, muita fome. É uma coisa horrível e pode voltar a se repetir. Só que agora, não só nos Estados Unidos, vai ser efeito mundial, porque, como vocês sabem, o mundo está globalizado. Se um grande país cai, começa a gerar um efeito cascata. Então, seria o mundo. Caso a economia global não seja capaz de dirigir essa enorme dívida, não seja capaz de digerir essa enorme dívida, a crise subsequente levará à pobreza em massa, poderosa instabilidade geopolítica, agitação e guerras. Observam, no caso, os analistas da Bloomberg. Então nós podemos ver que foi mais ou menos o que eu tinha falado antes. No caso dos Estados Unidos caindo também, poderia gerar um efeito cascata aqui, que é a economia global. Toda ela não poderia suportar essa dívida e geraria bastante instabilidade política. Porque nós sabemos que quando a economia fica afetada, há uma instabilidade política nos países, né, em todas as regiões. Então, muitos grupos insurgentes levantariam para tomar o poder, haveria muita agitação. E com fome também se há agitação por comida, água. Então, haveria várias guerras em todos os lugares. E isso se cumpre o que está em Apocalipse. Nós vamos falar sobre o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Aqui, no caso, causariam as guerras. E nós podemos ver também que também se cumpre aqui, no caso, Apocalipse, capítulo 6, versículo 5, que diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. Então, o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Nós podemos ver que isso aí é sobre em relação a preço, no caso, demanda e oferta. Vamos continuar. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, quer dizer, você um quilo de trigo por 1 diária de trabalho, 3 medidas de cevada por 1 diária de trabalho, e diz para não danificar o azeite e o vinho, não fazer adulterar, no caso, o alimento. Então nós podemos ver que isso tudo está para acontecer. Então nós vamos agora dar uma olhada aqui no portal G1. Nós podemos ver aqui, só vou mostrar essa parte aqui, que é a página principal do G1. Não vou nem clicar na matéria, mas vamos ver só o destaque dela, que saiu hoje, dia 9/3 de 2020. O Bovespa desaba 12,1%, maior queda desde 1998, em dia de perdas generalizadas no mercado global. Bolsa chegou a suspender negócios de manhã, tombo nos preços do petróleo se somou ao vírus e elevou o temor de investidores com possível recessão. Nós podemos ver aqui que foi graças a esse patógeno chinês também, que eles dizem, né, graças a isso, e a queda dos preços de petróleo. Então nós podemos ver que é sempre aquela coisa, sempre vem com uma história para poder dar a desculpa da economia. Então nós podemos ver que, como eu falei, petróleo, agora no caso uma doença que causa uma desestabilização do governo mundial, no caso aqui, né? Porque aqui não foi só no Brasil, como vocês viram, foi no mercado global. E assim nós podemos ver que é um dos pontos onde o anticristo vai vir para garantir a segurança econômica. E nós podemos ver que isso está prestes a acontecer.
Nós podemos ver que a própria mídia noticia isso pra gente. É só a gente ficar atento ao que vai acontecer. E nós podemos ter certeza que isso não vai demorar muito a acontecer. Então, irmãos, fiquem com Deus e fiquem na paz do Senhor, porque nós somos a geração da última hora.